Bem-vindos novamente aos vídeos sobre PHP. Continuamos a falar sobre estruturas de controle e neste caso com a instrução condicional if. Já vimos no vídeo anterior que o if analisa a condição que aqui estiver. Se ela retornar verdadeiro, então ela executa o código que estiver incluído dentro destas ou entre estes parênteses, ok? Ora, vimos aqui então já os operadores de comparação. É evidente que nós podemos substituir estes operadores, por exemplo, por valores, sejam eles numéricos ou string, não há problema nenhum. Nós podemos, inclusive, verificar aqui uma opção, que é o seguinte, variável, vamos lhe chamar aqui o nome a uma nova variável, vamos colocar aqui o valor de variável igual a true. Ora, o que vai acontecer, repara, eu vou alterar o correto e vou colocar sim. Repara, notice undefined variable, isto é, há uma variável que não está bem definida. Vamos ver qual é. Eu coloquei variável, é variável, ok? Agora sim, vamos executar e reparem, aparece o sim. Isto porquê? Eu estou simplesmente a perguntar se esta condição que cá está dentro é verdadeira ou não. Ora, como eu passei para cá o valor de uma variável booleana, cujo valor é true, automaticamente a condição é verdadeira. Portanto, neste caso, o código é executado. Se eu colocar aqui false, oh, minha nossa, false, o que vai acontecer é que o código não é apresentado, não é executado, precisamente pelo facto da variável ser booleana e ser false. Isto permite-me, por exemplo, aqui determinar com antecedência qual é o valor de uma determinada variável e depois verificar aqui, através da instrução condicional if, se uma variável é verdadeira ou falsa. Ora, eu posso, por exemplo, também ter aqui uma determinada variável do tipo string, nome, por exemplo, é igual a João Ribeiro, e simplesmente perguntar se nome é igual, e nunca se esquecer, então, a colocação dos dois sinais de igual, a Francisco. É evidente que isto é falso e, portanto, não vai surgir qualquer espécie de código, ok? Ora, vamos, no entanto, aqui introduzir um outro conceito, que é o conceito de else. Ora, a instrução if é muito importante, é muito interessante, mas apenas nos executa este código se a condição for verdadeira. No entanto, e se a condição for falsa? Bom, se a condição for falsa, nós temos a possibilidade de acrescentar aqui uma outra palavra, que é o else. Isto é, caso contrário, o que é que vai acontecer? Vai ser executado o código que aqui está dentro. Eu vou aqui colocar, por definição, vou colocar aqui positivo, isto é, resposta positiva, e aqui vou colocar um eco negativo. E facilmente irão perceber como é que isto funciona. Reparem, eu vou voltar aqui a ter só os dois valores e vou colocar simplesmente isto. Se valor 1 igual a valor 2, então o que é que vai acontecer? Neste caso é 100, vai dar positivo. Okay? Há aqui um erro, vamos ver o que é que acontece na linha 7. Okay? Valor 1 e valor 2, foi aqui este sinal que está mal colocado. Agora sim, reparem, positiva. Se neste caso eu alterar o valor de qualquer uma das variáveis, elas vão deixar de ser iguais e, portanto, vai ser executado então o código que está inserido ou relacionado com o else, neste caso negativo, ok? Esqueci-me de pôr ali o ponto final por uma questão de coerência. Portanto, temos aqui esta novidade na estrutura de controle, neste caso nesta instrução condicional if, uma vez que acrescentamos a possibilidade de executar código caso a condição seja verdadeira ou, caso ela não seja verdadeira, executar um outro espaço de código. E desta forma nós conseguimos então controlar o fluxo do nosso programa. E quem fala aqui de uma instrução apenas, podemos estar a falar aqui de um conjunto de implementações muito mais extensas, ok? Nós podemos inclusive, por exemplo, inserir condições if dentro de outras condições if. Isto é, vamos imaginar if valor inferior a 100, isto é, menor que 100, neste caso o valor 1, então o que é que ele vai fazer? Neste caso, podemos ter aqui outra construção deste género, ok? E, portanto, executar aqui echo
sim é menor, e aqui, há aqui qualquer coisa que não está certo, ok? E aqui colocar, por exemplo, echo, já vou fechar ali, não, é igual ou superior. Ora, o que vai acontecer aqui, genericamente, é simplesmente isto. Se valor 1 for menor que 100, que no caso não é, o que vai acontecer, eu vou colocar aqui 100 também, para que esta situação aqui seja positiva e este código seja executado. Portanto, valor 1 igual a valor 2 é correto. No entanto, valor 1 não é menor que 100. Então, o texto que será apresentado será este. Vamos ver se é isso que acontece. Não, é igual ou superior. Okay? Então, se eu agora alterar aqui, por exemplo, para 200, eu sei que valor 1 é menor que 200, ok? Então, neste caso, vai executar esta instrução. Vamos gravar e executar, sim, é menor. Reparem como nós podemos, então, ir articulando e reparem também como nós já vamos tendo aqui algum espaço de código em PHP e vamos apenas no 20º e qualquer coisa vídeo, ok? E, portanto, vimos desta forma a introdução do else. É evidente que dentro do else eu posso ter várias instruções if ou outro tipo de estruturas de controle. Não há qualquer espécie de problema, nem há, aparentemente, qualquer limite, porque eu posso continuar a executar aqui mais ifs, ok? E ter aqui mais instruções deste género. Só para terminar este vídeo, nada me obriga, por exemplo, a que, eu vou colocar aqui assim, qualquer coisa, vamos colocar aqui outra vez o echo positivo, ok? Eu não sou obrigado a ter a estrutura condicional formalizada desta forma. Eu posso simplesmente colocar, por exemplo, o else aqui e o parênteses aqui. Aliás, há quem utilize uma forma de definição dos blocos desta maneira, ok? Isto é, colocando ali um parênteses no final da primeira linha e depois colocando o parênteses nesta posição. Tudo isto é válido, não há qualquer espécie de problema, reparem. Positivo, uma vez que os valores são iguais, eu posso, inclusive, colocar tudo na mesma linha. Reparem, não apagando os sinais, obviamente, e vou colocar tudo na mesma linha. E reparem como isto continua a funcionar sem qualquer problema. É evidente que uma formulação deste género vai dificultar sobremaneira a minha forma de ler o código e por isso nós temos a possibilidade de ir separando e também identando o código, isto é, criando aqui espaços de forma a que possamos ler muito melhor o nosso código, neste caso o código PHP. Reparem, eu pessoalmente prefiro utilizar esta formulação, no entanto há quem prefira utilizar este tipo de formulação. Reparem, fica ligeiramente mais pequeno, mas eu acredito que em algumas situações seja um bocadinho mais difícil de ler. Contudo, isto são gostos e os gostos, como se diz no ditado, os gostos não são discutíveis. E, portanto, aqui fica então a introdução do else.